Talvez você já tenha se deparado antes com manchetes alarmistas falando sobre o núcleo da Terra ter parado, ou então ter começado a girar no sentido contrário. Saiba que isso não está totalmente errado, mas também não há motivo para alarme, pois não, o fim não está próximo. Na verdade, trata-se apenas de um fenômeno natural descoberto recentemente por cientistas e que você já vai entender como funciona. Que bom estarmos juntos novamente. Espero que esteja tudo bem com você. Ao contrário de teorias da conspiração ou dos filmes de Hollywood, o núcleo da Terra não é oco. Não há uma passagem que leve até ele. E não existe uma civilização habitando, pelo menos não que a gente saiba. Na verdade, a Terra é mais parecida com uma cebola, no sentido de ser feita de camadas. Nós temos a crosta, que é onde vivemos, em seguida o manto e, por fim, o núcleo. Justamente o assunto desse vídeo. O núcleo é dividido em duas partes, externo e o interno. A parte externa dele é formada por metal derretido, quase como um oceano de ferro líquido em movimento constante, sendo que é justamente esse movimento que gera o campo magnético da Terra. É esse campo magnético que nos protege da radiação solar, faz as bússolas funcionarem e ajuda a manter a nossa atmosfera. Ou seja, sem o núcleo externo em movimento, a vida na Terra seria muito diferente e bem mais difícil, pode acreditar. Quando passamos para o núcleo interno, ele é sólido, feito de um ferro super comprimido e tem o tamanho aproximado de 70% da Lua. Sim, é como se houvesse uma pequena Lua dentro da Terra. Mesmo sendo um lugar extremamente quente, ainda assim ele é sólido, pois a pressão no centro da Terra é tão grande que impede o metal de derreter. Atualmente é impossível realizar excursões para observar o núcleo de perto. Então, o que os cientistas fazem é estudá-lo observando ondas sísmicas de terremotos. Essas ondas atravessam todo o planeta, mudam levemente de velocidade dependendo do material e revelam se algo aconteceu no interior. E foi exatamente isso que aconteceu. Pesquisadores da Universidade de Pequim, na China, concluíram que, por volta de 2009, o núcleo da Terra parou de rotacionar e, depois disso, começou a girar na direção oposta. Nas palavras dos pesquisadores, acreditamos que o núcleo em relação à superfície da Terra gira numa direção e depois na outra, como num balanço. Bem, vamos tentar esclarecer isso. Para entender melhor, imagine um grande carrossel. A plataforma externa do carrossel seria o manto da Terra, enquanto o disco menor no centro, girando sozinho, seria o núcleo interno. Ou seja, é como se antes todo o carrossel estivesse girando na mesma direção, mas com o tempo, o disco menor do centro foi perdendo velocidade até parar e depois começar a girar no sentido contrário. É isso que aconteceu com o núcleo da Terra. Mas isso teria acontecido de uma hora para outra? Ou na verdade não, pois, conforme afirmam os pesquisadores da Universidade de Pequim, observamos fortes indícios de que o núcleo interno tem girado mais rápido que a superfície. Mas por volta de 2009, essa rotação praticamente parou. Agora, ele está gradualmente se movendo na direção oposta. Lembra das ondas sísmicas de terremotos que os pesquisadores utilizavam para estudar o núcleo? Antes de 2009, essas ondas viajavam numa velocidade específica, mas após esse ano, elas começaram a viajar numa outra velocidade, indicando que algo estaria acontecendo. Foi justamente essa diferença na velocidade das ondas sísmicas que levou os pesquisadores a acreditarem que o núcleo interno estava girando numa direção oposta. A pergunta que você provavelmente está se fazendo é: e o que acontece agora? Isso significa que a vida na Terra pode estar ameaçada de alguma maneira? Não, pode ficar tranquilo, pois diferente do filme antigo do Superman em que ele gira a Terra ao contrário para voltar no tempo, aqui trata-se de um ciclo natural, sem qualquer perigo. O que os pesquisadores descobriram é que essa inversão gradual do núcleo interno é algo que ocorre aproximadamente a cada 7 décadas. É como se a cada 35 anos o núcleo estivesse numa direção e depois em outra, até que ele forme um ciclo completo nessa sua oscilação, realmente lembrando o movimento de um balanço. Sendo assim,
E conforme dados divulgados pelos pesquisadores, em 2009 foi observada uma mudança na rotação, sendo que, antes disso, havia ocorrido na década de 70 e a próxima será somente na década de 2040. A grande questão é, antes da década de 70, havia uma ausência de dados coletados, sendo difícil afirmar com precisão como era o movimento do núcleo interno. Novamente, isso não é motivo para alarde, pois, mesmo girando mais devagar ou ao contrário, isso não muda em nada nossas vidas. As únicas mudanças são muito mais científicas, ou seja, são os cientistas e pesquisadores que estão realmente animados, pois essa é uma nova oportunidade deles estudarem esse comportamento no núcleo da Terra. Na verdade, é assim uma mudança que o impacto nas profundezas do planeta traz à superfície. Dias mais longos. Desde 2020, cientistas vêm constatando que, a cada ano, nossos dias recebem uma fração de milissegundos a mais, tudo por causa do movimento do núcleo. No final dessa variação, não irá causar terremotos, afetar a vida terrestre ou nem mesmo mexer com nosso campo magnético. Ela será apenas uma oportunidade para estudos científicos. Vale lembrar também que, mesmo com esse estudo tendo sido publicado pelos pesquisadores, ele ainda não é um consenso na comunidade científica. Há quem ainda não acredite nos dados coletados e no que o estudo afirma, e seguem afirmando que o núcleo é imutável. Contudo, há até mesmo cientistas, ou melhor, teóricos da conspiração que acreditam na teoria da Terra oca. Então, o debate entre o núcleo girar ao contrário ou não se movimentar é algo bem mais plausível. Por fim, independente do que os cientistas acreditam, a Terra não está em perigo, o que nos leva à última pergunta. Então, por que tanto alarde? Por causa de como essa notícia foi divulgada. Vários veículos jornalísticos e vídeos do YouTube adotaram um tom sensacionalista, com manchetes dizendo que o núcleo da Terra parou de girar ou o núcleo da Terra está girando para o outro lado, quando a verdade não é bem essa. Não há nada demais acontecendo. Nada que já não faça parte de um grande ciclo natural do nosso planeta. E você? O que acha de toda essa polêmica? O que achou do tema? Deixe os seus comentários. E obrigado pela sua companhia especial. A gente se vê num próximo vídeo.